Eu tenho uma alegria muito grande hoje à noite de receber um pastor que tem impactado a sua cidade, tem impactado vidas, tem sido uma referência para a sua igreja, é um amigo de muitos anos, né? Eu não posso dizer que o conheci ainda jovem, porque senão eu estou jogando contra mim mesmo, né? Porque se vocês vão ver, o pastor conheceu o Jó, o pastor tem quantos anos? Então eu prefiro... Não entendi, pastor Luci. Pastor Luci, outro dia fez, eu vou dizer quantos anos você fez. Não, posso não. Que aí eu também jogo contra mim, né? Que eu te vi novinha, mas eu tenho a honra de recebê-lo. Quero que você, com muita alegria, com muita honra, receba o pastor Vitão. Chega aí, pastor Vitão. Meu amigo. Tem. Paz do Senhor, meus irmãos. É bom estar aqui com os irmãos nessa noite especial, nessa casa que eu amo muito. Nós já nos conhecemos, né? Eu já estive aqui algumas vezes e para mim é sempre bom voltar aqui. Dessa vez um pouco diferente, eu agradeço a Deus pela oração dos irmãos. Há 22 dias atrás, o Senhor recolheu a minha esposa, então fazem 22 dias, isso. E nós seguimos, eu decidi seguir, continuar. Eu tenho uma filha de 10 anos, então, a despeito da dor, eu me apeguei a uma palavra que eu recebi quando eu tinha 17 anos. Quando eu entendi a minha vocação com 17 anos, eu tive a minha primeira crise. E a primeira palavra que Deus me deu foi Salmo 126, me encorajando a acreditar na minha vocação. E Salmo 126, aquela palavra me encorajou muito naquele tempo. E nesses dias que aconteceu isso, o Senhor falou no meu coração, me levou em memória até aquele dia e me fez entender que aquela palavra era para esse tempo. Hoje eu tenho 41, o Senhor me falou com 17, então olha quanto tempo essa palavra ficou guardada. Salmo 126, versículo 6. Aquele que sai andando, chorando, enquanto leva a preciosa semente, voltará com júbilo de alegria, trazendo consigo os seus feixes. E o Senhor, Ele tem me encorajado através dessa palavra, porque eu estou vivendo uma estação onde o sofrer não é opcional, o chorar não é opcional, mas o andar e o parar é uma escolha, e o semear ou não semear é uma escolha. Então quando me perguntam como eu estou, eu digo andando, chorando e semeando. Andando, chorando e semeando. Meus irmãos, eu tenho uma palavra nessa noite, 2 Reis capítulo 4, e essa palavra o Senhor começou a construir no meu coração há 3 meses. Há 3 meses o Senhor começou a falar essa palavra no meu coração. Eu fiquei muito impactado, muito encorajado com essa palavra. E comecei a fazer o meu devocional quase que todos os dias nessa mesma palavra, entendendo assim: Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. E eu não sabia que essa palavra era uma palavra que Deus já estava me preparando, que se tornaria quase que uma biografia da minha vida, essa palavra. Há 3 meses Deus fala ao meu coração com essa palavra. Há 3 semanas atrás, um final de semana antes do falecimento da minha esposa, eu fui ministrar em uma conferência em Paraty 2 dias. Foi eu e o Dinei que está aqui. E no primeiro dia eu ministrei sobre as 10 virgens, sobre o azeite. E quando terminou a pregação, no meio do mover de Deus, ali o Senhor falou no meu coração: pega aquela palavra do seu devocional, prega amanhã, com azeite, para o azeite não parar. E eu fui no outro dia pregar com uma mensagem ainda não tão formulada, e eu fiquei quebrantado do início ao final, isso 3 dias antes do falecimento da minha esposa. Eu preguei chorando do começo, no meio, até o final, sem entender o que estava acontecendo, e já era o Senhor tornando essa mensagem uma realidade na minha vida e usando a minha vida para, nesse tempo, ministrar cura na vida das pessoas. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 1. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 1 diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que este seu servo temia a Deus.
mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá e peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e ela enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Primeira vez que Deus falou ao meu coração, que me chamou a atenção, foi essa última expressão, essa última frase aqui: vá, venda o azeite, pague a dívida e depois viva do resto. E eu chamei minha esposa e falei: Deus falou comigo aqui, Deus tem algo comigo aqui nesse texto. Ela disse: glória a Deus por isso. E eu entendi que Deus estava me dando uma direção aqui. Eu achei que era só isso, não sabia eu que era mais profundo. Porque há uns 10 meses eu comecei uma movimentação na internet, e isso acabou se tornando para mim também na internet um trabalho, uma fonte de renda, devido à proporção que vem tomando. E quando eu leio esse texto aqui, eu entendo que Deus está me dando direção e estratégia no que diz respeito a trabalho, no que diz respeito a finanças. E portanto, quando eu leio: vá, venda o azeite, pague a dívida e viva do resto, eu entendo parte do que Deus queria falar comigo, e quem sabe o que eu suportava para aquele momento. Não sabia eu, como disse para você, que acabaria me tornando hoje um viúvo da profeta. Minha mulher era uma mulher de Deus que não tinha lembranças de quando ela se converteu. Ela dizia que desde criança dormia abraçada com a Bíblia. Ela não lembra de quando levantou a mão, foi à frente, não tinha. E hoje eu digo isso com muito mais força. Eu fui casado com uma mulher há 18 anos e não a via pecando. Ela me via pecando e não se contaminava. 18 anos eu não via a minha esposa pecando. Há uns 2 meses atrás, eu andando de moto na rua assim, eu pensei: a minha mulher deve ter pensamentos impuros, só pode. Porque senão eu não casei com o ser humano. Eu sabia que ela era humana, obviamente. Portanto, o Senhor a recolheu. Mas era uma santa mulher de Deus, apaixonada por Jesus Cristo. Apaixonada por Jesus Cristo. Que esses 18 anos convivendo com ela transformou a minha vida, convivendo com alguém semelhante a Jesus. Quando nós éramos adolescentes, ela era um ETzinho assim. A gente achava normal beijar na boca de um e de outro. Tem uma festinha ali na Rua da Lama, a gente vai. Se tem uma cervejinha escondida, a gente bebe. A gente, como adolescente, entendia uma coisa: se ninguém viu, não é tão grave assim. Ela não, cara. Ela era um ETzinho no nosso meio. E quando eu me converto, eu entendo: eu preciso ser como ela. E Deus me dá graça de eu namorar, noivar e casar e ter uma história com ela. Portanto, hoje eu estou aqui, desde que ela faleceu. Essa é a 11ª vez que eu falo, em 22 dias, quase dia sim, dia não.
E eu tenho certeza que ela gostaria de me ver fazendo isso, porque ela me auxiliava para isso. Não estou negando a dor, não estou reprimindo a dor, mas eu, como tenho dito, tenho andado, chorado e semeado. Porque o que a palavra me assegura, que independente do que eu esteja sentindo, eu não posso ser refém daquilo que eu estou sentindo. Então eu não vou perder o time daquilo que eu tenho que fazer, eu não vou perder a oportunidade de semear, porque se existe uma palavra que sempre falou no meu coração, é que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, partiu o pão. E na noite da traição é aquela noite que você diz assim: hoje eu não estou bem para isso, então eu não vou fazer. A noite da traição é aquela noite que você diz: depois de tudo isso, sabe, na noite da traição eu não estou bem para partir pão e nem para sentar à mesa. Mas Deus fala comigo nessa palavra há anos. Observe como o mestre não perde tempo, não para naquilo que está sentindo, e a despeito daquilo que ele está sentindo, a despeito do que o outro vai fazer, independente do momento, o Senhor Jesus, na noite da traição, partiu o pão. Não deixa para amanhã o que tem que ser feito hoje, porque decidiu andar no propósito de Deus, porque para tudo tem um tempo determinado, e tem tempo para todo propósito debaixo do céu. As pessoas aí fora estão dizendo que querem viver propósito, mas propósito tem a ver com andar no tempo de Deus. E se você quer viver propósito, entenda uma coisa: propósito tem a ver com andar no tempo e na estação de Deus. Não negue o que você sente, nós somos seres humanos, mas você não precisa ser refém daquilo que você sente, porque o justo não vive do que vê, o justo vive da fé, e é Ele quem nos fortalece. Você crê nisso, meu irmão? Aleluia, glória a Deus. O texto em questão é muito inspirador para mim, porque por mais que o meu momento seja desafiador, eu acabei de chegar ontem de pregando em uma conferência em Guarapari, e por mais que seja missão, é uma missão bem gostosa. Lá em Guarapari, pregando 2 dias num retiro, sendo muito bem cuidado, preguei e passei em 5 cidades lá. A história dessa mulher, o drama dela, a gente não está disputando quem sofre mais, mas a gente está analisando o fato, e o drama dela é maior do que o meu. O sofrimento dessa mulher, o cenário dessa mulher é extremamente complexo. Minha filha agora de 10 anos está no shopping, no cinema, com uma tia. Então a história dessa mulher me inspira muito a prosseguir. Por quê? Porque seu marido morreu, e como mulher, naquele tempo, ela se encontra num processo de vulnerabilidade. O provedor da casa morre, o marido morreu, ela perde o esposo, eles possuem dívidas grandes, e naquele tempo não tem SPC, não tem Serasa. Se você me deve, você não tem com o que pagar, eu levo um filho seu, e o seu filho trabalha como escravo, e assim vai pagar a dívida. Então essa mulher perde o marido, e agora ela tem a possibilidade de perder os filhos, porque os credores bateram na porta, porque os credores não esperam. Os credores não esperam. Os credores bateram na porta, e aí, é o dia de pagar. Não tem importância, eu levo um garoto ou 2. Então a situação daquela mulher é extremamente difícil, mas muito me inspira, e eu quero pregar nessa noite para te inspirar também. Te inspirar que coisas inesperadas acontecem na nossa vida. Te inspirar que a gente não vai conseguir se planejar para tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida. É por isso que eu fico maravilhado quando em Efésios 6 o apóstolo Paulo dá uma direção clara para a igreja, e ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir o dia mau. O que Paulo está ensinando aos irmãos de Efésios, e eu tenho falado isso na igreja que eu pastoreio há alguns anos: entenda uma coisa, você primeiro se reveste, e quando chega o dia mau, você já está revestido, e você está pronto para resistir esse dia. Faz sentido, meu irmão? Então quando eu olho para a vida dessa mulher, eu vejo alguém que recebeu uma notícia inesperada, um fato difícil, mas a casa não se perde, ela não perde a fé, ela não perde a devoção, seus filhos não se tornaram escravos.
Porque acredite, quando nós passamos por um momento difícil na nossa vida, as nossas reações e o nosso comportamento não falam só do que a gente está passando, falam do que a gente fez antes. O que você quer dizer com isso? Se no dia da angústia te mostras fraco, a tua força de fato é pequena. Porque quando chega o dia do vento, o dia da tempestade, ele não revela só o vento, ele revela quem de fato eu já sou. Quando caiu a chuva, transbordaram os rios e bateu o vento, revelou quem tinha fundamento e quem não tinha fundamento. Faz sentido, meu irmão? Então é por isso que o que eu tenho buscado orientar à luz da palavra, os meus irmãos ei, esteja revestido. E quando chegar o dia mau, e o dia mau não avisa, você resiste. Porque tem capacete da salvação. E quem tem capacete da salvação não vai enlouquecer. Quem tem capacete da salvação não vai perder a sanidade, não vai perder o equilíbrio, porque nós temos capacete da salvação. Você crê nisso, meu irmão? Essa mulher é uma inspiração, porque o momento que ela está passando é terrível, e eu não consigo me imaginar no lugar dela. Só que ela sabe onde tem que buscar. Independente do momento, ela continua buscando no mesmo lugar. Ela continua colocando a sua fé no mesmo lugar. Ela continua clamando ao mesmo Deus. E uma coisa me chama a atenção: esse marido não deixou bens materiais, ele não deixou herança, mas ele deixou um legado. Sabe por que os filhos deles não se tornaram escravos? Porque esse homem deixou um legado de fé e deixou um caminho que mesmo quando ele não estava, a sua família sabia onde buscar na sua ausência. Eu conheço pais que deixaram herança e mesmo assim seus filhos se tornaram escravos. Escravos do pecado, escravos da droga, se tornaram escravos. Quando eu fui pastor no estado do Espírito Santo, eu acompanhava jovens usuários de droga, eu fazia trabalhos de recuperação. E eu conheci, não foi um, nem dois e nem três, filhos de homens ricos, afundados na droga e no crack. Eu conheci um jovem que ele de fato consumiu toda a herança do pai dele com drogas e com dívidas. O pai dele, para não perder tudo, vendeu uma fazenda e comprou um caminhão, uma carreta gigante, e virou caminhoneiro para manter a família, porque ele e o irmão consumiram tudo. Esse discípulo do profeta não deixou herança. Sua família ficou a princípio financeiramente apertada, mas deixou um legado. Eu aprendi que herança a gente deixa para alguém e legado a gente deixa em alguém. Sabe? Eu voltava de viagem na segunda-feira, preguei e vim de madrugada porque tinha compromisso e veio no carro, e a gente veio falando que eu faço psicologia, minha esposa fazia junto comigo, a esposa do motorista fazia psicologia, e alguém falou para minha filha: Sara, você quer ser psicóloga? Eu não quero mexer com isso não. Você quer ser o quê? Ela: pastora. E o motorista: você admira seu pai, né? Ela: admiro meu pai. Ela, e aí eu fiquei, nunca tinha estudado, ela falou: eu prefiro fazer teologia do que psicologia. E eu fiquei olhando. Eu fico feliz porque, independente das coisas que eu estou passando, ela não acha que ser pastor é ruim. Ela entende que existe uma missão nisso. A mãe dela deixou um legado de fé para ela. Ontem ela me perguntou assim: pai, qual é o seu maior medo? E eu falei: posso ser sincero? Te perder. E eu falei: e o seu? E eu pensei que ela ia falar me perder, porque ela tinha falado: pai, tu tem tanto medo de você morrer porque perdeu a mãe. Aí ela falou: desviar e ir para o inferno. Eu fiquei com uma vergonha da minha resposta. Ela: porque eu quero ir para o céu, pai. Eu quero ir para o céu, para ver Jesus, eu quero ir para o céu para ver minha mãe. Eu, sabe que tua mãe está no céu? Eu sei que minha mãe está no céu, pai. Esse homem deixou um legado. Na ausência dele, a mulher dele continuou buscando no mesmo lugar que ele buscava, porque ele deixou um legado.
Deixa eu dizer uma coisa: se existe algo de precioso para você deixar para sua família, é um legado, é um caminho de devoção, é ensinar o caminho do Senhor. Que a nossa casa seja um lugar de busca, que a nossa casa seja um lugar de devoção, que os nossos filhos venham para a igreja para servir e para manifestar, e que a fé, a devoção e o amor, eles aprendam na nossa casa, que haja altar na nossa casa, que volte a ter culto na nossa casa, que volte a se levantar um altar e cantar louvores na nossa casa, como os nossos pais faziam lá atrás, porque nós não somos filhos de gente de igreja, nós só estamos aqui porque nós somos filhos de gente de Deus, gente que fazia culto doméstico. A gente aprendeu a devoção em casa, e pelo amor de Deus, não vamos remover os marcos antigos e trazer os nossos filhos para aprender na igreja. Essa família não se perde porque esse homem deixa um legado. A família sabe onde buscar, e eles vão clamar e buscar, e vão ao profeta. O profeta pergunta para ela: o que eu posso fazer por você? E ele pede para ela: diga-me o que você tem em casa. Ela vai pedir ajuda do lado de fora, ela vai pedir ajuda ao profeta, e o profeta diz para ela: diga-me o que você tem em casa. Ele está começando a apontar para ela e dizer para ela que, por mais difícil que seja o cenário, a resposta e a restauração vai vir da casa dela. Por mais difícil que seja o cenário, a resposta e a restauração vai vir da casa dela. Eu quero dizer para você: tem coisas preciosas na sua casa, e a resposta e a restauração vem de lá, da sua casa. Ela vai até o profeta, e o profeta ensina um princípio. Meu irmão, o homem de Deus nunca morre sem deixar uma semente. O homem de Deus nunca morre. Eu imagino as pessoas dizendo ao redor: Márcio, serviu a Deus, deixou a família na miséria. Serviu a Deus, e os filhos serão escravos. Eles não sabiam que um homem de Deus não morre sem deixar uma semente. Um homem de Deus não vai morrer sem deixar uma semente. Aquele homem foi e deixou uma semente. O que tem na sua casa? Ela diz: eu não tenho nada. Aí olha como é paradoxo, ela diz: eu não tenho nada. Também é coisa de mulher, né, meu irmão? Eu não tenho nada, só um jarro de azeite. Coisa de mulher, porque você nunca me leva, você nunca faz. Não é assim, meu irmão? E quando você tenta argumentar, quando eu tentava argumentar com a minha esposa, ela: você está não, nunca não, eu te levei. Você está entendendo o que eu estou falando e já está mudando de assunto. Eu pensava: o que você tem em casa? Aí a expressão dela é algo a se refletir. Ela diz assim: eu não tenho nada. Para mim, que sou homem, nada é nada, né, gente? O homem falou ali, com força. Cuidado, hein, mano, pode responder por isso depois. Corajoso ele, pelo menos. Aí, nada é nada. Aí ela: não tenho nada, a não ser um jarro de azeite. Sabe, essa mulher, no meio da dor, ela comete algo que eu também já fiz, e quem sabe você também já fez. Ela chama o pouco de nada. Ela chama o que sobrou de nada. Eu vim aqui dizer para você o que Deus tem falado no meu coração: não chama o que sobrou de nada. Não chama o que Deus guardou de nada. Não chama o pouco de nada, porque o pouco depende na mão de quem está, meu irmão. Pouco depende na mão de quem está. Então eu vim dizer para você nessa noite: para de chamar o pouco de nada, para de chamar o que sobrou de nada, porque o que sobrou é uma semente para um milagre e um testemunho de Deus à tua família. Você acredita nisso, meu irmão? Quem sabe você é para o Senhor, aplauda mais forte. Essa mulher de Deus está fazendo algo que todos nós, se não vigiarmos, temos a tendência de fazer. O que sobrou? Nada. Sobrou nada, meu ministério não tem mais nada, minha casa não tem nada, minha família já acabou, não tem nada. Aí você vai olhar direitinho e fala: não, nada não, tem alguma coisa aqui. E desse pouco Deus faz algo.
Para de chamar o que Deus guardou de nada. Para de chamar semente de nada. Para de chamar pouco de nada. Jesus está no meio de uma multidão, mais de 5.000 pessoas, a multidão tem fome. Jesus fala para os discípulos: olha, alimenta a multidão aí. Eles falam: não tem nada, só 5 pães e 2 peixes. A gente é craque em fazer isso. Mas em nome de Jesus, Deus vai te dar discernimento. Você vai chegar na tua casa, vai olhar o pouco e vai ver: não é nada, é uma semente. Não é nada, é algo que Deus guardou para uma multiplicação e para fazer algo extraordinário através do pouco que sobrou. Você acredita nisso aqui, meu irmão? Só que essa resposta não tem nada, é quase que instintiva nossa, sabe? Quando eu fui com a minha esposa para o hospital, mas assim, quando ela entrou numa sala, eu senti que ela não voltaria, e essas coisas não têm explicação. E eu fiz muita força na minha cabeça para acreditar que não era aquilo, mas eu senti que ela não voltaria. E eu fiquei sentado esperando ela e pensando: acabou a minha vida. Não dá mais para pregar, não dá para ser pastor, não dá para fazer nada. Os planos todos que eu tenho são todos com ela. Não, acabou a minha vida, acabou tudo. E eu fiquei sentado em estado de choque, pensando: acabou minha vida. E o Espírito Santo me fez lembrar: sua vida não pode acabar, você tem uma filha. E não pode acabar. Eu perdi muito, mas não perdi tudo. Não é negar a realidade. Eu perdi muito, mas não perdi tudo. E eu vim dizer para você que não é negar a realidade. Quem sabe você perdeu muito. Quem sabe você perdeu muita coisa mesmo. Muita coisa mesmo. Independente da esfera que seja. Não vamos limitar ao luto, não. A gente só está usando a história e um testemunho. Mas nós estamos negando a realidade. Você perdeu muito. A perda foi muito grande. É difícil lidar com essa situação, mas eu venho como profeta te dizer: você perdeu muito, mas não perdeu tudo. E do que sobrou, Deus vai fazer algo extraordinário para a honra e glória dele. Ei! Então, pelo amor de Deus, a partir de hoje, para de chamar o pouco de nada. Eu vou dar um exemplo aqui que eu dei lá no Espírito Santo. Ninguém me conhecia, mas eu vou dar aqui que as pessoas me conhecem. E eu usei um exemplo. Eu falei assim: olha, se você me der hoje, um exemplo, 50 mil, ele vai virar fumaça, que eu vou pagar tudo de dívida. Agora eu gravo podcast com um outro rapaz, que é um pretinho, que é Ivan Lucas, que se você der 50 mil na mão dele e voltar daqui a 1 ano e meio, vai ter $500 mil. Porque não é a quantidade, é na mão de quem está. E eu estou me expondo dizendo que eu sou o elo mais fraco, para você poder entender. Então deixa eu te dizer uma coisa: o pouco que você tem é pouco, depende na mão de quem está. Esse pouco você vai dar na mão de quem? Quem sabe esse pouco é pouco na tua mão. Esse pouco é pouco na tua mão. Na tua mão. Você está entendendo? Então, ao invés de chamar de pouco, coloca na mão de Deus, que Deus multiplica o pouco, e não existe pouco na mão de Deus. Eu tenho só um pouco de azeite. O profeta: tá bom. Não existe pouco com Deus. Aí o profeta já manda ela agir em fé. Agora você vai na vizinhança e você vai pedir vasilha, vazia. Vasilha. Mas é muito. Porque dependendo do estado de espírito da pessoa, ela vai pegar 2 ou 3 para poder pagar umas dívidas pendentes. Na verdade ela não sabe nem o que vai acontecer, mas pega vasilhas e muitas vasilhas. Muitas vasilhas. A gente já sabe o final. Você vai pegar dessa vasilha e vai colocando nas outras vasilhas, mas pega muito. Ela sai na vizinhança e pede vasilhas.
Aí o profeta dá o segundo direcionamento: depois que pegou as vasilhas, você entra na sua casa, você, seus filhos, as vasilhas, e fecha a porta. Não deixa nenhum curioso entrar, porque se você sai na rua pedindo vasilha, gera curiosidade, sim ou não? Não deixa nenhum curioso entrar. Eu imagino a viúva pensando, ela não verbalizou, mas eu imagino no lugar dela: profeta, você vai com a gente? Não. E por que não? Porque tem coisas que Deus quer fazer em família. Tem coisas que Deus quer fazer na tua casa que não é para chamar profeta, não é para chamar vizinho, não é para chamar ninguém. Deus quer fazer em família e na intimidade. Alguém acredita nisso, meu irmão? Deus quer fazer em família e na intimidade. O profeta dá a direção, mas não vai junto. Por quê? Porque existem coisas que Deus vai fazer na coletividade, mas tem coisas que Deus vai fazer na intimidade. Então, pelo amor de Deus, não viva uma vida com Deus limitada. Congregue, seja igreja, mas tenha vida com Deus em casa. Tu, quando orares, entra no teu quarto, tranca a tua porta, e o Deus que te vê no secreto te recompensará. Vai para casa, você e seus filhos. Não precisa o profeta ir. A presença de Deus vai estar lá. A palavra de Deus estar lá. A direção estar lá. Se existe algo que Deus quer despertar em nós nesses dias, é isso. Eu voltei à universidade quase 20 anos depois, e hoje de manhã eu estava lá entediadíssimo. E falei para meus amigos: é muito ruim estudar velho, cara. Porque eles estão falando um monte de coisa, Márcio, e o pessoal está empolgado, e eu pensando: não dá para ganhar dinheiro com isso. E os novinhos tudo empolgado, e eu com meus amigos mais velhos assim: ó, é muito ruim estudar velho, porque tu está ouvindo isso aí, não dá para ganhar dinheiro com isso. Mas aí eu tenho que ir. Mas eu estou lá na faculdade de novo, e eu fico pensando qual o nível de discipulado que a gente deu para os nossos filhos, para eles se desviarem naquela faculdade que eu estudo. Porque com a postura que eu tenho, quando eu levanto o dedo e faço uma pergunta só, o professor fica todo sem jeito. Sabe com quem que eles crescem? Com gente de 19 anos, de 20 anos. Agora, qual é o cara de 19 anos que eu mandei para lá, que um professor, que não sabe para onde está indo, que se sente intimidado quando eu faço 2 ou 3 perguntas para eles? Como é que esse cara desvia o meu filho? A pessoa de 20 anos discipulada por mim, um se mexe com o professor. 20 anos de discipulado comigo, um se mexe com o professor. Ele muda a ideologia política, ele muda o cabelo, ele muda a roupa. E continua mudando. Mas tem coisas que Deus quer fazer em casa. Ei, quem aprendeu em casa não vai se perder lá fora. Quem aprendeu em casa não vai se perder lá fora. Sabe, na ausência da minha esposa, a dinâmica da minha vida toda muda, não é? Porque agora eu trabalho, eu cuido de casa, tudo muda. Então, a minha filha, que vivia mais ali no contexto, ela nesses primeiros dias me pediu assim algumas coisas. Obviamente que acho que nesse momento meu pai vai me dar mais uma cordinha, porque eu e a mãe dela era o policial mau e eu o policial bom. Então era desse jeito. E eu ainda não aprendi a ser policial mau. E aí: pai, eu posso brincar ali na casa? Aí eu falei: pode, sobre vigilância, mas antes de sair de casa, filha, você vai brincar, mas você não é igual a eles. Nossa família não é igual. E você não tem que fazer o que fazem. Ela foi 1, foi 2, depois não quer ir mais. Não quer ir mais. Porque ela sabe quais são os amigos que têm a vida como a dela. Se o discipulado for firme, o mundo não vai levar os meus filhos.
Ei, se o discipulado for firme, os credores não vão levar os meus filhos como escravos. Você crê nisso, meu irmão? Na casa que tem azeite, os meus filhos não serão levados como escravos. Em casa que tem profecia, meus filhos não serão levados como escravos. Em casa que tem comunhão, meus filhos não serão levados como escravos. Aplauda Jesus. Entra você, entra seus filhos e fecha a porta. Você e seus filhos, aí fecham a porta. Aí o texto diz que a mãe pega a vasilha de azeite, a única que tem, e ela pede uma vasilha para os meninos, e os meninos participam. Aí o menino dá uma vasilha vazia na mão da mãe. A mãe pega a vasilha cheia dela e derrama sobre a vazia. E o menino percebe naquele dia que quando você derrama do seu azeite sobre o vazio, você enche o vazio, mas você não esvazia você, meu irmão. Eu vou repetir, naquele dia o menino entendeu que quando você derrama do que Deus te deu sobre o vazio é cheio, mas você não fica vazio. Você crê nisso, meu irmão? Sabe, no primeiro domingo depois do falecimento da minha esposa, esse eu não tinha condições de pregar, veio um amigo meu pregar, Daipan, meu amigo, e ele pregou nesse texto, corajosamente ele prega nesse texto, e o Senhor falando comigo, eu já estou te falando isso há 3 meses, quando acaba o culto, quando acaba ele me chama no altar para orar, e quando eu subo no altar, Deus fala comigo, Vitor, você vai parar? Ou você vai mandar trazer vasilhas vazias? Esse bairro está cheio de gente vazia, de corações vazios, de vasilhas vazias. Tragam vasilhas vazias, tragam vasilhas vazias. No outro domingo eu já preguei, se converteu a galera da academia, personal, vizinho da igreja, reconciliação, 7 vidas no altar. Sabe por quê? Porque quando eu derramo do azeite que eu tenho, eu encho o outro e sou renovado por Deus. Aleluia! Os meninos estão participando na dinâmica do milagre. Ele pega o azeite, olha isso, meu irmão. Ele pega a vasilha vazia, dá na mão da mãe. Ele olha, porque menino é observador, e ele percebe que vai derramando, enche aquele, não esvazia esse. Meu Deus do céu. Depois que estava cheia, a mãe manda o menino pegar aquela mesma vasilha. Ele olha que aquela está cheia igual a outra, e não tem explicação, ele bota para cá. Eu imagino os meninos com o olho arregalado. Aí eu te pergunto, como é que você chega na faculdade para um menino desse e fala que Deus não existe? Hein, Márcio Rocha? Como é que você apresenta uma teoria fabulosa e fala para o menino, Deus não existe? Ele fala, o quê? Não, Deus não existe por A mais B. Ele fala, você está doido, cara? Você não sabe onde eu fui criado, meu irmão. Eu fui criado num lugar onde eu via brotar azeite, rapaz. Como é que você vai me desviar? A tua teoria não vai me desviar, porque na minha casa tem altar, tem experiência, Deus se manifesta. Deus quer fazer da nossa casa esse lugar, o lugar onde Deus se manifesta. Como eu disse para você, nesses 22 dias eu falei 11, mas os dias de maior visitação têm sido as madrugadas, porque a gente passa o dia trabalhando, vai no shopping, mas quando chega a noite vem um vazio terrível. A gente chora, ora, e temos sido incrivelmente curados e visitados sozinhos no mesmo quarto em que dormimos com ela, porque a nossa casa é e sempre foi um lugar de devoção e visitação. Enquanto as pessoas querem estar em qualquer lugar do que em casa, que a sua casa seja um celeiro de milagres, você recebe isso, amém ou não? E o milagre vai acontecendo até que a mãe diz o seguinte: traga mais uma vasilha, e a vasilha não tem mais vasilha. E um amigo na faculdade ministrou sobre isso na minha vida e trouxe muita cura. Um pastor. Ele falou, ô Vitão, sabe quantas vasilhas tinham naquele lugar? E eu pensei, pô, esse é bom, porque não está escrito aqui quantas vasilhas tinham naquele lugar. Aí ele falou, o número de vasilhas está escondido no número de relacionamentos.
Porque ninguém vai emprestar vasilha para quem não tem intimidade, para quem não conhece. Mais mulher, a pessoa um Tupperware. As irmãs da igreja me dão o bolo e falam: pastor, estou te dando o bolo aqui, mas se você não devolver a vasilha, por mais que eu te ame, você não vai ganhar mais bolo. E eu fico assim, ó, meu Deus. Tu recebe esse tipo de ameaça, Márcio? É forte, mãe, né? Então vamos lá. E esse amigo falou: Vitor, o número de azeite está escondido atrás do número de relacionamento. Se sempre tiver um pouco relacionamento, vai ter pouca vasilha. Eu estou há 22 dias sendo cuidado por Deus. Sabe por que eu vim aqui? Porque o pastor Márcio, obviamente, que me traz para ministrar, mas ele queria me ver de perto. É ou não é, Márcio? Porque pelo telefone não dá para saber como está. Eu tenho que olhar você, ver você, para ver se você está bem. Eu estou há 22 dias sendo amado e acolhido de perto. Minha filha agora está no cinema. Sabe por quê? É o número de relacionamentos que a gente já tinha, as pessoas que a gente já servia, pessoas que a gente já tinha mesa, já tinha comunhão. E aí quando chega nessa hora, a gente tem vasilha. Muito relacionamento, muita vasilha, muito azeite. Não se isole, não se isole. Se hoje eu estou aqui e as pessoas falam: Vitão, estou admirado, como é. Muito relacionamento, muita vasilha, muita gente, muito azeite, muita gente dando suporte, muita gente amando, muita gente cuidando, muita gente amparando. Mas é o número de relacionamento que eu já tinha. Aí quando chega o dia mal, eu falo: chegou o dia mal na minha vida, Márcio, ninguém me ligou, ninguém me falou, ninguém me acolheu, eu fiquei sozinho, viúvo. Não, você sempre foi sozinho. E quando chega o dia mal, só é um desdobramento daquilo que você sempre foi. É melhor ser dois do que um. É melhor andar junto, é melhor ter relação. Muitas relações, muitas vasilhas, muito azeite. E aí até que acabou a vasilha. E quando acabou a vasilha, parou o azeite também. Enquanto houver vasilha, haverá azeite. Enquanto houver relação, haverá azeite. Você crê nisso, amém ou não? Enquanto houver relação, haverá azeite. E aí quando o azeite parou, ela vai no profeta: profeta, que coisa maravilhosa que aconteceu. E aí o profeta dá uma direção incrível, tremenda. Diz para ela: agora que já aconteceu, você vai e você vende o azeite. Provisão. Ei, aquela casa começa com luto, com medo, e termina com provisão, direção e descanso. Porque o endividado não descansa. Descansa, meu irmão? Provisão, vai e vende o azeite agora, que o azeite vai virar dinheiro e vai pagar a dívida. Direção, pega esse dinheiro e paga a dívida. Descansa, depois viva do restante. Depois você vive do restante. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que independente do que você esteja vivendo hoje e do que eu esteja vivendo hoje, é só um capítulo nesse livro. O final, Deus vai trazer provisão, direção e descanso. Alguém acredita nisso, meu irmão? No final dessa história, Deus vai trazer provisão, Deus vai trazer direção e Deus vai trazer descanso. E eu quero dizer para você que nos dias maus, a gente descobre que tem recursos onde a gente não sabia. A gente descobre que a gente aprende a vender o que a gente não sabia. A gente descobre que a gente começa a aprender a empreender no que a gente não sabia. Porque se existe uma coisa que nos desperta, é o caos. Então o profeta diz: vai e vende o azeite, mas ele não diz nem quanto e nem para quem. Vamos lá, vamos aprender. Vende para quem?
Agora você sai e vende o azeite. Vende por quanto? Como é que precifica? Você vai e aprende. Essa mulher agora aprende a vender azeite, aprende a precificar azeite. E na casa que não tem nada já nasce uma profissão. Quem sabe nasce um empreendimento. No dia do caos. O dia do caos vai fazendo a gente se redescobrir, se ressignificar e entender que a gente tem habilidade que a gente nunca usou, que nós temos talentos que a gente não utilizava, e na hora certa Deus vai trazer provisão, direção e descanso. Você crê nisso? Glória a Deus. Fica de pé. Márcio, eu trouxe um cantor, ele pode me ajudar? Ele não tem cara não, mas ele é cantor. Esse rapaz aqui, ó. Sobe aí, Dinei, também. Os músicos também. Você crê nisso? Provisão, direção e descanso. Você crê nisso, meu irmão? Provisão, direção e descanso Deus tem para você, Deus tem para a sua casa. Aleluia. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu não quero nunca mais chamar o pouco de nada. Nunca mais a minha vida eu quero desprezar o que o Senhor guardou. Porque o Senhor multiplica, o Senhor transforma. E traz provisão, traz direção e traz descanso.